4 Notícias. Oferecimento. Taust Delivery. Compre online e receba rapidinho. É tempo de grandes escolhas. Pós-graduação Unimar. Inscreva-se. unimar.br. E a partir de agora, 4 Notícias. A informação para você. As manchetes em nome de Unimar, Universidade de Marília. Seu futuro profissional garantido. Vereadores criam Câmara, Rádio Câmara, e vai ser o novo serviço de comunicação do Legislativo de Marília. Assassinos de sobrinho do prefeito Daniel Alonso vão a julgamento desta quarta-feira no Fórum. O crime aconteceu em 2019 ligado a tráfico e consumo de drogas. O corpo foi jogado em Itambé, na Zona Sul. A polícia apreende em Garça 2 elementos que invadiram casa, fizeram família como refém em Bastos e levaram R$50 mil. Alerta, dengue, Marília caminha para 1.000 casos da doença. E vem aí agora liberação da vacina bivalente contra a Covid para quem tem mais de 18 anos de idade. Momento Saúde, o médico geriatra Dr. Rigolin fazendo seu comentário aqui no 4. A partir de agora, 4 Notícias, a informação para você. Uma data que não pode passar em branco. Neste dia 25 de abril é o Dia do Contabilista, uma função cada vez mais importante no meio econômico empresarial. Só que é preciso também cada vez mais a qualificação. O nosso contato é com Ruberley Rocha Machado, conselheiro delegado do Conselho de Contabilidade do Estado de São Paulo. Ele é o delegado. Ruberley, boa noite. Boa noite, Zé Henrique. Boa noite. Bem, o Dia do Contabilista, realmente cada vez mais uma atividade essencial no meio econômico e empresarial. Agora, com o avanço da tecnologia, é preciso também acompanhar esse avanço com a qualificação. Seu comentário, Ruberley. Bom, Zé Henrique, nós podemos dizer que o profissional da contabilidade, ele é aquele profissional essencial em todas as áreas da empresa, dado ao conhecimento e a abrangência que ele tem sobre mercado, sobre economia, sobre tributos e principalmente em função da ciência contábil, que é uma ciência humana e estuda os fundamentos patrimoniais, as mutações do patrimônio, ou seja, é causa e efeito dentro do patrimônio. Isso quer dizer origem de recursos, aplicações de recursos. Então, é um profissional que detém esse conhecimento como ciência. Atrelado a isso, os recursos tecnológicos possibilitam uma maior prestação de serviço de qualidade e a capacidade desse profissional usar a sua expertise a favor da empresa, a favor da sociedade. Bem, eu sempre digo que o profissional de contabilidade, ele é o coração do meio empresarial. Concorda, Ruberley? Concordo. O profissional da contabilidade, ele está presente nas decisões, das menores decisões, quando o empreendedor vai abrir um negócio, às maiores. Por exemplo, no momento da abertura da empresa, esse profissional está presente auxiliando o empresário. Ele vai registrar o seu primeiro colaborador, o profissional está lá. Depois ele começa a comprar, vender, fazer ali as suas emissões de nota, o profissional está assessorando. E, principalmente, estar gerando informações
produzindo informações para tomada de decisão. E um upgrade na profissão é que esses profissionais hoje, nós profissionais da contabilidade, sentamos à mesa para a tomada de decisão, impactando junto aos empresários, aos administradores, as decisões que ali são tomadas, decisões estratégicas para o negócio. Bem, com o avanço da tecnologia, como o profissional precisa acompanhar a todo momento o que pode mudar, novas diretrizes, novas regras no meio contábil. Seu comentário também. Nós vivemos hoje na era aí da linguagem de máquina, né? Das Big Data, da massificação do processamento de dados, ou seja, informação muito rápida, mas muito rápida mesmo. Porém, o que faz a diferença é a consultibilidade, ou seja, o profissional contábil, ele não pode, muitas vezes, não que esteja errado, mas uma maneira de explorar o negócio é através de escala, né? Tickets baixos, escala elevada. Mas a consultibilidade, ela permite que você atenda um número menor de clientes, usando a tecnologia, buscando na tecnologia respaldo para também você se atualizar com relação à legislação. Nós não temos mais papel praticamente em nossas empresas. As atualizações legais são diárias, as ferramentas são várias. Hoje os investimentos que nós fazemos em ferramentas tecnológicas, onde uma se interliga com a outra através dos aplicativos, é muito grande. Então, o profissional tem que estar aí antenado, tem que estar ligado a essas tendências que veio para ficar, e cada vez mais nós vamos ver as tarefas repetitivas sendo substituídas por robôs, né? E quando a gente fala robô, não é somente o robô físico, mas aquele robô digital, que faz o processamento em larga escala de informação. Lembrando, esse processamento não quer dizer que ele tem a expertise do profissional e vai tomar decisões para o profissional. Cabe, por trás da mesa, ter o profissional para fazer essas análises e extrair o melhor dessas informações. No dia do contabilista, mais algum destaque? Ruberley? Olha, eu diria que nós temos muito, e vida longa aos profissionais da contabilidade, vida longa à contabilidade. A contabilidade é a linguagem universal dos negócios, né? Então, nós estamos vivendo aí a era da transformação tecnológica muito rápido, mas muito rápido mesmo. A exemplo que hoje todos praticamente fazem uma operação ou outra via aplicativo pelo celular, quer seja o mais adolescente, o mais novo ou o mais experiente, né? Então, isso é uma realidade. E dentro da contabilidade do panorama nacional e internacional, o Brasil é um dos países que mais deu relevância e importância à aplicação das normas internacionais de contabilidade. E no campo tributário, nós temos aí o desafio de descomplicar o que é complicado neste país, que são as questões dos tributos. E vamos ter que reaprender com a reforma tributária que deve vir por aí. Bem, aproveitando sua presença, imposto de renda, 31 de maio, prazo final para o envio da declaração. Seu comentário também. Ruberley. É para que as pessoas que utilizam dos serviços dos profissionais contábeis não deixem para a última hora, tá? Acelere, preparem toda a documentação, dê preferência, outorgue a procuração aos profissionais para fazer uso da declaração pré-preenchida, para dar celeridade ao processo, evitar risco de malha. E se caiu em malha, ficar atento aos prazos, não perder prazo. Muito bem.
Só lembrando, quem tem que ir, mais uma vez, lembrando quem tem que enviar a declaração do imposto de renda. Seu comentário também. Vamos lá. Os principais contribuintes obrigados a apresentar a declaração são aqueles que receberam rendimentos do trabalho ou rendimentos tributáveis, como aluguéis, serviços prestados acima de R$ 28.559, rendimentos isentos acima de R$ 40.000, possui capital, bens e direitos acima de R$ 300.000, passou a condição de não residente a residente em qualquer época, produtores rurais acima de 148.000, eu não vou lembrar o número preciso, mas dentre as regras de obrigatoriedade para a apresentação da declaração, estas são as principais. Muito bem. Obrigado, Ruberley Rocha Machado, ele delegado do Conselho de Contabilidade do Estado de São Paulo. Parabéns a todos os contabilistas pela data. E como estamos falando em economia, bem, no momento em que o índice de inadimplência continua alto no país, 80% dos brasileiros têm pelo menos uma dívida em atraso, a inflação está alta na prática, o juro bate recorde, 13,75%, o governo lançando pacote de crédito agora. Crédito estimular no momento em que a inadimplência está alta? Confira a matéria. A primeira parte das medidas quer impulsionar a realização de parcerias público-privadas em estados e municípios. Para isso, a União vai atuar como garantidora das operações de crédito. O modelo de PPPs é um modelo muito mais interessante do ponto de vista de transferência de risco, de governança. Ele garante que quem vai construir vai operar, então você garante a qualidade do equipamento, a manutenção do equipamento no tempo, a provisão de serviço. Das 13 medidas anunciadas, 3 estão em tramitação no Congresso Nacional. Uma delas permite ao consumidor usar a mesma garantia em diferentes operações de crédito. Por exemplo, se a pessoa tiver um imóvel avaliado em R$300 mil e a dívida é de R$50 mil, ele poderá usar os R$250 mil restantes como garantia de outros empréstimos no mesmo banco. Outra proposta permite a utilização de cotas de planos de previdência privada para garantia em operações de crédito. Para proteger o cidadão do superendividamento, o mínimo existencial, que é a quantia mínima da renda mensal que a pessoa precisa para arcar com as despesas básicas, vai passar de R$303 para R$600. Esse valor não pode ser comprometido com dívidas. O governo também quer simplificar a comunicação entre pessoas físicas e jurídicas e instituições financeiras para diminuir o custo do crédito. Em outra medida, pretende facilitar a abertura de instituições financeiras no país. Visam garantir a médio e longo prazo uma retomada consistente e sustentável dos investimentos no país, com modelos mais interessantes, com mais segurança jurídica, mais segurança financeira. Isso vai se traduzir em mais crescimento, mais investimento, mais crescimento econômico. Planejamento, é essa a palavra-chave. Bem, a inflação está aí, na prática, tem realmente afetado o orçamento dos brasileiros. Basta ir ao supermercado e ali temos a inflação na prática mesmo, não essa divulgada pelo IBGE. Ovos, alimentos com maior alta nos últimos tempos. Um produto básico da população brasileira, mas que tem subido demais. Um aumento entre 30% e 40% nos últimos tempos. E temos novidades com relação à produção e comercialização de ovos no Brasil. Confira o que é. O Diário Oficial publicou uma portaria que aprova a uniformização da nomenclatura dos ovos in natura e dos produtos de ovos não submetidos a tratamento térmico. O documento
trata não apenas da uniformização da nomenclatura, como também altera a classificação de alguns tipos de ovos em casca. Mas e na prática? O que muda para o produtor? Nós tínhamos antes 6 categorias de classificação de peso de ovos e agora vamos passar a ter apenas 4. Isso ajuda bastante o produtor com relação à confecção de embalagens, porque antes ele precisava ter 6 embalagens diferentes e agora passa a ter apenas 4 e também deixa de ter violações com relação quando é muito pequena a diferença de peso entre uma categoria ou outra. Então diminuir as faixas de peso ajuda o produtor a ter menos violações e menos embalagens. Então esse foi um pedido que foi bem discutido no setor e entre os associados da BPA e que o MAPA atendeu, entendendo que vai facilitar aí a questão da rotulagem e a redução das violações com relação aos pesos de ovos que estavam em categorias erradas ou que tinham algum problema de peso final do ovo. A portaria atual dá fim não só ao super pequeno, mas também ao ovo médio, ou seja, a partir de 1º de março, o ovo em casca passa a ter apenas 4 tipos de classificação: jumbo, extra, grande e pequeno. Essa simplificação, naturalmente, implicou em algumas alterações nos pesos classificatórios. Assim, por exemplo, o ovo jumbo deve ter, no mínimo, 68 gramas. E ovo com peso inferior a 48 gramas passa a ser classificado como pequeno. Informação importante: a portaria dá prazo de 1 ano para as adequações necessárias. É bom reiterar que a portaria entrou em vigor no dia 1º de março de 2023. E a partir dessa data, os estabelecimentos registrados no Ministério da Agricultura e Pecuária vão ter que se adequar às novas condições, num prazo de até 365 dias. Bem, aqui pertinho de Marília, Bastos, não é preciso nem a gente comentar, a capital nacional do ovo. Destaques do momento da imprensa de Marília. Empresas de ônibus, Sorriso e Grande Marília, intimadas para nova audiência pública na Câmara Municipal. A população tem reclamado demais da qualidade do transporte coletivo. No horário de pico, ônibus lotados e a população realmente sofrendo. Cuidado com a dengue. Marília se aproxima de 1.000 casos de dengue. Atenção, é preciso realmente cada um fazer a sua parte, eliminar os criadouros do Aedes aegypti e a prefeitura também a manutenção da cidade. A dengue mata, hein? Em Garça, um jovem de apenas 27 anos de idade perdeu a vida neste final de semana pela dengue hemorrágica. Tivemos um caso em Lins, uma menina de apenas 4 anos de idade e também uma outra menina de 9 anos, recentemente morte por dengue em Bauru. Obra em ginásio da Zona Sul tem assalto e refém para a retirada da fiação. Vereadores criam Rádio Câmara e serviço projeta concurso em Marília. Já temos a TV Câmara e agora vem aí a Rádio Câmara também. Ainda como destaque na imprensa de Marília, manchetes, imprensa de Marília, como destaque, está aqui, juiz nega prisão de acusado de abusar e matar cachorra. Fisco deve restituir 74% dos contribuintes em Marília. Destaques da imprensa de Marília. Bem, o assunto sempre chama a atenção, provoca a atenção da população, mas também muita dúvida. Medicamento à base de cannabis. Acompanhe. Há alguns anos, Thalita foi diagnosticada com uma depressão profunda que a impedia de sair de casa. Foi o tratamento com a cannabis que fez com que ela superasse as crises de ansiedade. Ela conseguiu na justiça uma autorização para cultivar a planta e extrair dela o óleo essencial.
Cultivar dá bastante trabalho, então o habeas corpus ele não é uma solução definitiva para tudo que você precisa enquanto paciente. Eu adoraria poder comprar o meu medicamento num preço acessível e que fosse produzido da maneira como eu confio. De acordo com o Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos do Estado de São Paulo, a venda de caixas de medicamento à base de canabidiol passou de mais de 50 mil em 2021 para mais de 170 mil em 2022, um aumento de mais de 200%. Incompatível com a oferta no Brasil, já que a lei antidrogas proíbe o cultivo e a exploração comercial da cannabis, mesmo para uso terapêutico. Nas farmácias existem medicamentos com substâncias da maconha isoladas. E também é possível fazer a importação direta, mas nos dois casos os custos são elevados. Fazer cultivo pessoal, como a Thalita, exige uma autorização da Justiça e as iniciativas de oferta de medicamento no SUS estão apenas começando. Outra alternativa mais acessível são as associações. Uma esperança de um acesso mais amplo é o projeto de lei que tramita no Congresso Nacional, que amplia as possibilidades de uso e também de cultivo. Para a gente realmente falar sobre um acesso democratizado a esse tratamento, a gente precisa começar a falar do cultivo interno, da produção interna desse óleo. O Brasil, ele também está num processo proibicionista, né? Ele vem de um processo proibicionista, na realidade, e a gente não consegue ter uma produção aqui por conta da nossa legislação. Então, hoje em dia, cultivar, manusear, ter em estoque, ter consigo mesmo, né, o próprio porte, tudo isso são considerados ilícitos, são considerados condutas proibidas pelo nosso ordenamento. No consultório, este ortopedista tem visto um aumento na busca dos pacientes pelas terapias com cannabis. Quando eu prescrevo um derivado de cannabis, um fitocannabinoide para um paciente com dor crônica, eu vou estar sim tratando a dor dele, porém eu vou melhorar a qualidade de sono dele, eu vou diminuir um grau de ansiedade dele. Então, outros fatores associados à dor crônica também são tratados pelo mesmo medicamento. Quando a gente fala de medicação para dor, anti-inflamatórios, por exemplo, pode-se comprar na farmácia sem receita médica, eles têm grandes problemas em parte renal, em parte gástrica, são muitos efeitos colaterais, principalmente no paciente mais idoso. E o uso da cannabis, ele consegue substituir esse tipo de medicação com muito mais segurança. Fundamental levar muita informação à população sobre esse tema. O que não pode prevalecer é a dúvida. Bem, estamos na semana da Libras, Língua Brasileira de Sinais. É a língua de sinais utilizada por deficientes auditivos dos centros urbanos brasileiros, legalmente reconhecida como meio de comunicação e expressão. E um comentário aqui interessante. A Libras não é uma gestualização da língua portuguesa, e sim uma linguagem à parte, como você acompanha na matéria. Eles se comunicam, ensinam e aprendem. 10, 8, 7. Mateus está aprendendo a se expressar através de uma técnica diferente. O surdo é, antes de qualquer coisa, um ser que se comunica por meio da visão. Então, eu resolvi usar a imagem, né? A gente acredita que a imagem é o mais importante para que o surdo consiga processar as informações e expressar aquilo que ele sente. Bárbara perdeu a audição na adolescência. Fez faculdade e há 3 anos dá aulas no Centro de Apoio ao Surdo. Existem muitos desafios, até porque a Libras ainda não tem sido difundida. E nós estamos buscando procurar fazer essa difusão por meio dos cursos, que é realizado no Centro de Apoio ao Surdo e de capacitação de professores, dentro do Centro de Ensino Especial de Brasília. Wesley tem 25 anos e Paulo 50. E só agora estão sendo alfabetizados. A professora deles acredita que a Libras vai ajudá-los a descobrir um novo mundo. Com essas questões trabalhadas, esses conceitos aprendidos, eu acredito que a consciência de si mesmo e do contexto que envolve eles, né, vai dar um pulo para a questão da própria sociedade, deles estarem inseridos na sociedade e ter consciência do que está acontecendo lá fora. O
celular foi a ferramenta que o Gabriel precisava para mostrar o quanto pode ser natural se comunicar com alguém que não escuta. Ele é influenciador digital surdo e no Instagram tem mais de 90 mil seguidores. Nos vídeos abusa da irreverência para popularizar a língua dos sinais sem excluir quem escuta. Você acha que a Libras tem quantos anos? Eu acho que uns 10 anos. Não. Agora vai fazer 21 anos. A minha mãe e meu pai são surdos, então assim, eu cresci já adquirindo a língua de sinais desde pequenininho, né, e foi de uma forma muito natural, e aí teve um momento que foi um marco na minha história, então eu queria mostrar a realidade para as pessoas, eu queria mostrar para o mundo qual é a nossa comunidade, o que a gente sente, a nossa identidade. O que o Gabriel faz é promover a acessibilidade digital, é fazer com que a mensagem chegue para todo mundo da mesma forma. Na internet significa usar voz, legendas e libras, e na televisão é oferecer legendas ocultas e abrir essa janelinha aqui no canto da sua tela com tradução simultânea de todo o conteúdo. É o que a TV Brasil faz há muitos anos para garantir essa acessibilidade. Aqui, todos os estúdios contam com câmeras exclusivas para facilitar o trabalho dos intérpretes. Nossa, e como facilita, porque o trabalho do intérprete é um trabalho muito intenso, envolve postura, envolve a questão cognitiva e uma concentração do espaço. É a partir dali que os surdos vão ter acesso às políticas públicas, é a partir da TV, a informação seja transmitida na própria língua dele, que ele vai acessar todas as ferramentas para eles terem toda uma autonomia, né, nessa questão de ser cidadão. E essa acessibilidade ainda tímida tem a ver com algo que aconteceu lá atrás, há 21 anos, quando a Libras foi reconhecida como a língua oficial dos surdos. A legislação de 2002 foi o pontapé inicial para um reconhecimento linguístico, né? E porque os surdos, eles precisam desses espaços, e os espaços ainda eram restritos para ele no sentido, ainda não é uma língua e hoje é uma língua. As TVs em si, elas precisam se sensibilizar para o quê? Para a importância que a comunicação do surdo não é só apenas a legenda, mas também a língua de sinais. A sociedade precisa respeitar as pessoas surdas, né? É o direito que nós temos de utilizar, de ter a legenda para ter informações. E também dentro das redes sociais, já melhorou bastante também. A Libras é uma forma de comunicação das pessoas surdas, né? E é onde onde a gente conecta com as relações do ser humano, né? E é onde a gente tem o direito como cidadão, nós somos seres humanos também. Claro, não pode passar em branco. Destaques no momento da polícia em Marília. Polícia Civil apreende 4 armas em casa na Zona Norte. Dupla armada assalta centro esportivo na Zona Sul. Dupla furta carteira com R$1.000 no centro da cidade. O tráfico não para. Polícia prende 3 por tráfico de drogas em Marília. E a polícia prende em Garça 2 elementos de 38 e 44 anos que assaltaram uma casa recentemente em Bastos. A família foi mantida refém e levaram R$50 mil mais o carro. É claro, sabiam que lá tinha muito dinheiro. Quem será que deu a informação? A polícia investiga. Bem, estamos neste 25 de abril, no dia do DNA. E na área da segurança pública, também, atenção, uma medida importante que vai ajudar muito a sociedade. No Brasil, todos os dias, 217 famílias passam pela angústia de ter um ente querido desaparecido, segundo o Anuário de Segurança Pública de 2020. Para tentar solucionar este impasse, o Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou a campanha nacional de coleta de DNA de familiares de pessoas desaparecidas. A campanha, que é inédita, envolve outros ministérios que juntos lançaram também o Comitê Gestor da Política dos Desaparecidos
desaparecidos. O grupo vai coletar em todo o país, entre os dias 14 e 18 de junho, materiais biológicos de familiares e formar um banco de material genético que vai ajudar a solucionar casos de desaparecidos, em sua maioria de crianças. A sociedade nos cobra uma atitude em relação às pessoas desaparecidas, em especial as crianças desaparecidas do nosso país. Você confere, Momento Saúde. Atenção, o comentário do médico geriatra Dr. Rigolin. Ele vai falar sobre a questão da pressão alta, a hipertensão. Muita gente tem, não sabe, e há risco para AVC e também infarto. Como destaque também, agora a vacina bivalente contra a Covid está liberada para quem tem mais de 18 anos de idade. Mas será que as cidades têm vacina para atender a demanda? A gente volta já já. O médico geriatra Dr. Rigolin aqui no quadro. A gente já começa com a vinheta do Dr. Rigolin. E é uma realidade. Caiu o índice de doadores de sangue, de órgãos, e essa matéria é sobre a queda também de doadores de medula óssea. Confira. Weber doa sangue há 24 anos. Há 7, decidiu entrar também para o banco de doadores de medula óssea. Oriento as pessoas, principalmente as que já são doadoras de sangue, a estar aderindo também a esse banco. Para doar a medula óssea é preciso ser geneticamente compatível com quem aguarda o transplante. Isso não é fácil. Entre irmãos, a chance de compatibilidade é de 25%. Na população em geral, a chance é de 1 em cada 100 mil pessoas. O Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, o REDOME, é o melhor jeito de promover esse encontro. Você vem com a sua identidade, preenche um cadastro, um termo de consentimento, coleta uma amostra de sangue. Vai ser avaliada essa compatibilidade e vai jogar num banco de dados. A medula óssea é líquida e ocupa o interior de ossos grandes, como a bacia e o fêmur. Ela é a responsável pela produção do sangue. Algumas doenças, como a leucemia, atacam a medula e prejudicam essa produção. É aí que entra o doador. Uma pequena parte da medula dele é colocada no organismo do paciente para que volte a produzir sangue de maneira saudável. Para aumentar a chance de sucesso nos transplantes, em 2021, a idade máxima para entrar no cadastro de doadores caiu de 55 para 35 anos. Depois disso, o número de novos cadastros despencou, de 170 mil para 25 mil por ano. Essa redução de novos doadores, ela foi prevista, mas a ideia é que a gente consiga manter os doadores que já estão cadastrados num estado ativo. E a melhor maneira de fazer isso é convidando os nossos doadores a manterem seus dados cadastrais atualizados. Porque o transplante, na perspectiva do paciente, é sempre uma condição com uma certa urgência, então localizar esse doador em tempo hábil é muito importante. Então, lembrando que o doador que entra no REDOME, mesmo até 35 anos, ele pode doar até 60. Então, ao longo da vida, é importante manter os dados atualizados. Ana Carla está tratando um linfoma. No caso dela, foi possível fazer um tratamento chamado autotransplante, com células saudáveis da própria medula. Mas nem todo tratamento é assim. É importante no geral, né? Ajudar o próximo, ter essa empatia com as pessoas, ver que não é dinheiro que a gente precisa, é só de um tempinho para doar. Dr. Rigolin, é uma questão de conscientização pela vida. Boa noite. Boa noite, aqui no 4 Notícias, que é sempre para mim uma importância de trazer temas como hoje.
São vários temas e essa primeira apresentação, que é a doação da medula óssea. A complexidade para a captação desses doadores, ela ficou mais difícil por abaixar a faixa etária. E aí minha fala é no sentido de despertar em você, aqui na TV, na rede social, que você refletir o que você pode fazer pelo outro. Pensar em um sentido de vida. Sim, o quanto é importante você refletir sobre o seu papel de ver o outro. Com um simples cadastro, você pode deixar uma marca na sua presença na vida. Isso é, você, através de um cadastro, você se propõe a fazer a doação, vai fazer uma coleta de sangue normal e você vai ser mapeado para ver se o seu sangue tem compatibilidade, a probabilidade é pequena de encontrar alguém que está necessitando dessa medula óssea, que a técnica de coleta é um pouco mais complexa que uma doação comum, mas ela é segura, pouco dolorosa e muito efetiva para salvar uma vida. E agora a gente fala sobre Covid. Mais uma morte confirmada em Marília, um homem de 78 anos. Marília, neste ano, vai a 22 óbitos pela Covid, no momento em que o governo anuncia ampliação do reforço com vacina bivalente contra a Covid para quem tem mais de 18 anos de idade. Pode receber a vacina quem recebeu pelo menos 2 doses de vacinas Coronavac, AstraZeneca ou Pfizer há pelo menos 4 meses. Esquema de vacinação depende de cada município, do estoque em cada município. Segundo o governo, o número de vacinados com a bivalente decepcionou. Apenas 10 milhões de pessoas procuraram unidades de saúde para a vacina, 8 milhões de idosos com 60 anos ou mais. Na nota técnica em que emite a recomendação da importância da vacina bivalente, o Ministério reitera a importância de incentivar quem não foi vacinado a receber o esquema primário completo e dose de reforço. Por enquanto, crianças e adolescentes com idade entre 5 e 17 anos, 11 meses, 29 dias, receberão em vacina monovalente. A verdade é uma só. Quando se lança campanhas de vacinação contra determinadas doenças, caiu muito a procura no Brasil. Tanto é que até o Ministério da Saúde ficou surpreso com a baixa procura pela bivalente campanha, que agora tem a idade confirmada a partir de 18 anos. Doutor Rigolin. Sim, campanha de vacinação, há necessidade de um trabalho contínuo. É uma educação continuada em saúde, é uma promoção de saúde continuada. É que eu vejo que no 4 Notícias, eu imagino que aqui no 4 Notícias vocês não deixaram de ouvir falar sobre vacina nenhuma semana, principalmente depois da pandemia. O que aconteceu? Por que a baixa procura? Uma das razões foi a queda da mortalidade. Então, deixou de ser uma ameaça. Vamos fazer um retrospecto. Quanto a vacina, no meu caso, vou dar um depoimento aqui. No meu caso, que trabalhei e trabalho, e sou um prescritor de vacinas, e cuido de pessoas que precisam da vacina. Assim, a vacina da Covid, a vacina na pandemia,
ela foi dividida em 2 grupos. A mortalidade antes da vacina e depois da vacina. Essa lógica, essa racionalização, essa proteção que a vacina trouxe, fez com que as pessoas perdessem um pouco essa preocupação, porque caiu a mortalidade, sim, caiu graças a vacinas. Então é interessante agora entender que a vacinação bivalente, ela protege o maior número de pessoas contra a Ômicron, que é essa variante, essa que veio depois, que é a última variante, que foi sim ameaçadora. Então você consegue controlar a doença com menos complicações das doenças, com o maior número de pessoas vacinadas, menos riscos de lotações, de outras viroses e a prevenção de passarmos tudo novamente. E se começar tudo novamente, uma nova onda de uma nova cepa viral. Está aí a minha tentativa de convencê-lo, de explicar, de sensibilizá-lo, de você entender da importância de você procurar a sua vacina. Procure a sua dose. Tome a sua dose de vacina. Doutor Rigolin, muita gente acha que é brincadeira, mas é coisa séria. Estamos na semana de alerta à tontura, um problema que precisa ter atenção da população. Por quê, doutor Rigolin? A nossa preocupação, desculpa, Zé Henrique, é a hipertensão. Tontura primeiro, aí a gente entra na hipertensão. Desculpa. Estamos na semana de alerta à tontura. Ok. A tontura, para deixar como eu comecei, o Zé Henrique fez um chamado, eu fui equivocado falando da hipertensão, que a tontura pode ser também um sintoma, um sinal, um sintoma de hipertensão. A tontura que nós conhecemos, a tontura, ela é confundida, é uma queixa tão comum, tão corriqueira no dia a dia, num consultório médico, num ambulatório, que ela é confundida com a chamada labirintite. Ela passa a ser até semântico, isso é. As pessoas falam, eu estou com labirintite. E as coisas não são a mesma coisa. Tudo bem, você pode continuar chamando de labirintite, mas é a tontura, ou vice-versa. A tontura, ela tem mais ou menos umas 40 patologias diferentes para levar o quadro de tontura. Então é tão comum a tontura crônica, a tontura por desidratação, a tontura por hipertensão arterial, a tontura por uma má digestão, a tontura por uma mudança de postura, a tontura por uma labirintose, que é o envelhecimento do sistema labiríntico. A tontura, ela é uma queixa abstrata e subjetiva. A tontura é uma queixa difícil de explicar, é difícil de entender. Então, há necessidade, quando você tem um paciente com uma queixa de tontura, que você procure entendê-lo, ouvi-lo, e que você também, com a queixa de tontura, tente descrever os seus sintomas, descrever o que piora, o que melhora a tontura, se é sentado, se é de pé, se é quando levanta, se tem relação direta com algum fator diferente, enfim. Essa tontura que nós estamos falando, da tontura crônica. Existe a tontura aguda, que é a chamada tontura por uma crise labiríntica, que é labirintite, do sufixo, a inflamação do labirinto. Então, diante de uma crise de tontura,
uma crise súbita, chamada pré-desmaio, lipotímia, quase desmaio, seguido de uma ameaça da tontura, eu queria trazer para vocês um mnemônico para ajudar você a sair da situação de crise de tontura, medo da tontura, medo de morrer, às vezes. Primeira dica para você, tenha calma. Você pode estar sozinho ou não, então você fique tranquila, fique tranquilo e oriente-se, segure-se num objeto, numa bancada, ou num sofá, ou numa mesa, para que você não sofra quedas. Em seguida, não tente ficar em pé, e sente-se ou deite-se. Escolha a melhor posição para você. Tranque a boca, a letra T, isso é, não tente comer nada, beber nada, tomar uma água para ficar calmo, porque você pode ter riscos, tontura seguida de náuseas e vômitos. Não force, assim, sente-se protegidos, a letra U, sente que você está sentado e que você está protegido, que você não está em risco de morrer. Porque essa tontura ameaçadora, principalmente se a pessoa estiver sozinha, ela pode entrar em desespero. Sente que você está com as suas forças preservadas. Uma medicação, alguém vai te dar um medicamento possível, se você estiver nauseado, um medicamento anti-náuseas e um medicamento específico para tontura, um medicamento para crise de tontura aguda, que seria a labirintite. E aguarde por um período. Então, tontura, aguarde por um período. Tempo é um senhor remédio, aguarde que você vai melhorar, isso vai passar. Por último, não feche os olhos, porque se você fechar os olhos, estiver com uma crise labiríntica, uma crise vertiginosa, isso aumenta a sensação rotatória do ambiente ou própria. Essas são as dicas. Bem, dia 26 agora, dia de alerta à hipertensão arterial. Muita gente tem o problema e não sabe, é perigoso. Doutor Rigoli. Sim, hipertensão arterial sistêmica é uma responsabilidade, porque ela é uma grande ameaça e uma das doenças com grande prevalência na comunidade, na população como um todo, e com agravante, ela é silenciosa. Então você que já disse, ou que acha que eu sei quando eu estou com a pressão alta, não cometa esse erro. Isso você pode estar equivocado, porque pressão alta ela pode dar sintomas adversos, sintomas atípicos, ou pode não dar sintomas nenhum, que é o mais grave, você viver ao longo da vida com a hipertensão. E aí com a hipertensão você pode ter várias doenças, né? Aqui não fica uma outra oportunidade, então fica chamado a atenção para você. E doenças que você pode postergar se você cuidar da pressão. Lesões reticulares, perda da visão, lesões cardíacas, coronárias, miocardiopatias, você pode postergar. Se você não cuidar da pressão, você pode vir ter doenças cardíacas, doenças renais. Você pode perder o rim se você não cuidar da pressão arterial. Essas doenças cerebrais, riscos de acidente vascular cerebral, o AVC, você pode postergar ou prevenir as isquemias cuidando da sua pressão arterial. Então a dica final que eu gostaria de trazer para você: compre o seu aparelho de pressão
com orientação. Não compre aparelho de pressão que coloque no punho. Compre um aparelho de pressão que você usa o manguito. Isso é, que vai no braço, que meça a sua pressão no braço. Esse controle da pressão, esse é o chamado controle da pressão indireta. Você pode e deve medir a sua pressão em casa também. Deve medir a sua pressão no programa de trabalho, no seu serviço. Você deve medir a pressão. Pode medir a pressão numa farmácia. Você pode medir a pressão em várias situações. E você não deve fazer o diagnóstico com a primeira medida de pressão arterial. Ela pode sim estar mais alta por alguma situação de estresse. Lembra? Hipertensão arterial pode estar diante de uma tensão que aumenta a pressão. Então você deve medir no mínimo 3 vezes seguidas, de preferência em horários diferentes, em posição diferente, e assim você vai favorecer o médico a fazer o diagnóstico de hipertensão arterial. Essa é a orientação final, Zé Henrique. Até a próxima, doutor Rigolin, com o Momento Saúde. O destaque final. Nesta quarta-feira, 9h30, Fórum de Marília, julgamento aguardado com grande expectativa. Assassinos de Neto Alonso, sobrinho do prefeito Daniel Alonso, vão a julgamento. Neto Alonso foi morto em 2019, aos 21 anos de idade, pelo envolvimento dele com o tráfico de drogas. Mataram o Neto Alonso, Fernando Henrique Klein Carneiro, Edson Alves dos Santos, Brian Bruno Santos, Vitória Beatriz Pereira de Souza. Os 4 participaram da trama do assassinato e jogaram o corpo no Itambé, da Zona Sul de Marília. O corpo, inclusive, teve que ser retirado do local pelo helicóptero Águia da Polícia Militar. Julgamento marcado para esta quarta-feira no Fórum de Marília. Obrigado pela sua atenção e após realmente tanta informação, tenho certeza você muito bem informado. A qualquer momento, o 4 volta a ser notícia para você. Quatro Notícias. Oferecimento. Taust Delivery. Compre online e receba rapidinho. É tempo de grandes escolhas. Pós-graduação Unimar. Inscreva-se. unimar.br.